descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Boa noite, brava gente brasileira. 7 de setembro, né? Bom, eu vim aqui para dizer a vocês, eu sou o Júnior, sou irmão dessa igreja, e a gente queria só explicar a vocês agora nessa abertura como é que o culto funciona. Vai ter esse momento de louvor tradicional, e depois a gente vai ter um momento de avisos, e finalmente o pastor vai vir pregar. E depois que ele apresentar a palavra, nós vamos ter a nossa ceia. Na ceia, os diáconos vão estar aqui na frente. Você deve sair do seu lugar, você que é batizado, deve sair do seu lugar pela lateral e retornar pelo meio, que assim você facilita o tráfego, né? E evita engarrafamento. Nós somos a Igreja Cristã Atos, somos uma igreja centrada no Evangelho, que busca colocar Cristo em primeiro lugar e como significado das nossas vidas e tentar trazer essa palavra a vocês. Eu queria, antes de convidar vocês a orarem para a gente iniciar o culto, comentar. Essa semana eu tive meditando numa canção que eu escutei, e era uma canção infantil, mas eu achei ela muito especial. Se chamava Coloring Song, que é uma música de uma banda chamada Petra. Na verdade, uma canção infantil que eles já gravaram. E é uma música que fala sobre o quanto Cristo pode significar. E de maneira muito simples apresenta Ele para as crianças. E de maneira muito simples ele fala sobre verdades poderosas, como só há um Deus, só há um que pode nos salvar. Esse que nos salvou deu seu sangue por nós. E de maneira muito simples, algumas verdades são muito bem apresentadas. Eu só comento isso porque eu acho que é muito bom que a gente possa se lembrar ao longo do nosso dia dessas verdades. São as verdades que nos alegram, porque sabemos que Cristo deu sua vida por nós e nos libertou do pecado. São coisas que é bom meditar de vez em quando. E é bom também ensinar de maneira simples para as crianças. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor nos visite nesse culto, Pai. Que o Senhor
venha sobre nós e traga todo o poder da sua verdade, da sua palavra, Pai. Que a sua palavra de fato venha e nos transforme a nossa vida, Pai. E possa mexer com a gente, não só hoje, mas também durante toda a nossa semana e de fato gerar alterações em nós, Pai, para que nós possamos a cada dia abandonar o nosso velho homem e nos parecer mais com Cristo, que é a nossa busca e a nossa busca que vem por meio de Ti, Pai. Eu lhe peço, enche-nos de Ti, transforma-nos pela Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vou te convidar a se colocar de pé, amém? Vamos exaltar ao Senhor. Dentre todas as certezas que a Bíblia nos ministra, uma delas é que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, amém? Amém. E temos o privilégio de, nessa noite, anteciparmos esse dia, onde todos irão proclamar. Vamos declarar isso. Ele é grande, Ele é poderoso. Grandes são as obras dele, do Senhor no nosso meio. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Nós devolvemos a Ele a adoração que Ele plantou no nosso coração através da fé, através da experiência com Ele, através da graça, através da Sua palavra ministrada aos nossos corações, amém? Então que nessa noite nós possamos aproveitar a cada segundo para cumprir o propósito pelo qual nós estamos nesse lugar, que é adorar o Senhor, amém? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras. Declare: Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações, ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei. Glorificará teu nome, ó Rei das Nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Vamos cantar ao Senhor, declare: ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das Nações, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações. Quem não te louvará, pois só Rei das Nações, a igreja. Rei das Nações, ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará. Vamos cantar com palmas. Teu nome, Rei das Nações. Rei das Nações. Quem não te louvará, Pois só teu nome é santo. Rei das Nações, ó Rei das Nações.
glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará? Pois só teu nome, pois só teu nome, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Só Ele é santo, não há outro. Ele é tudo que temos. Ele é o melhor que temos. A nossa vida está nele. Fora dele não há vida. Seguro, minha esperança está em ti. Declare isso. Quando castelos desmoronarem, estamos firmados na rocha que é Cristo. Sobre essa rocha estarei. E não há outro firme e seguro. Vamos declarar. E não há outro firme e seguro, minha esperança está em ti. Ainda que os meus castelos desmoronem, Senhor. Quando as circunstâncias ao meu redor quiserem me desestabilizar, estou firmado numa rocha eterna. Firmado na rocha eterna que é Cristo. Sobre esta rocha estarei. Glória, glória. Não temos outro rei, mas Cristo, Senhor. Nós levantamos um hino de louvor, o coroamos Rei. Exalte a Cristo, adore a Ele. Amável graça, vamos cantar juntos. Amável graça venceu o pecado E a maldição sobre mim. e a maldição sobre mim. Você pode cantar isso novamente, amável graça. Amável graça Precisamos cantar essas verdades. venceu o pecado E a maldição. e a maldição sobre mim. Mais uma vez, amável graça, cante. Amável graça Seja agradecido ao Senhor. venceu o pecado Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, para que hoje nós pudéssemos declarar: hoje escondido, hoje escondido estou em Cristo meu Senhor. seu grande amor, seu grande amor, seu grande amor cobre em mim. Envolva-nos com teu amor, Senhor. Glória, glória. Não temos outro rei, mas Cristo, Senhor. Nós levantamos um hino de louvor, o coroamos Rei. Coroamos Rei.
o Rei. Em meio às dores, melhor é Cristo, me fez nele crer. E em vitórias, melhor é Cristo, Me fez. nele crer. Cante isso mais que conforto. Mais que conforto, melhor é Cristo, Me fez nele crer. Mais que riquezas. mais que riquezas, melhor é Cristo, me fez Nele crer. Nós declaramos, melhor é Cristo, nos fez nele crer. Canção eterna, canção eterna, melhor é Cristo, nos fez nele crer. Glória, glória, não temos outro Rei, mas Cristo, Senhor. Glória, glória, não temos outro Rei, mas Cristo, Senhor. Nós levantamos um hino de louvor, o coroamos, Rei, o coroamos, Rei. O coroamos, Rei, o coroamos, Rei, o coroamos. A tua igreja, Senhor, te coroa. O coroamos, Rei, o coroamos, Rei Jesus, o coroamos. O coroamos, Rei Jesus, coroamos a Ti, Senhor. O coroamos, Rei. Oh. Você pode declarar que Ele é o Rei. Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Rei, Jesus. Reina sobre nós, reina sobre a Tua igreja, Senhor. Nessa noite, fala conosco, Senhor. Prepara os nossos corações. Prepara os nossos corações, Senhor, para receber a Tua palavra. Nos dê proteção espiritual, te pedimos, Senhor. Esteja, Senhor, ministrando a Tua palavra de maneira poderosa esta noite. Desfaz os sofismas, as mentiras, Senhor, os enganos, e vencer o nosso Rei. Vencer o Rei de fato da Tua igreja, Senhor. Não somente aos domingos, mas vem reinar sobre as nossas vidas. Vem reinar sobre as nossas decisões. Vem reinar sobre os nossos relacionamentos. Vem reinar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Vem reinar, Senhor, sobre as nossas carreiras, sobre os nossos trabalhos. Vem reinar sobre os nossos corações. Vem reinar sobre a nossa razão. Reina sobre a nossa emoção, Senhor. Te coroamos, Rei. Te coroamos, Rei. Rei Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Nesse mesmo Espírito te convido a sentar, em nome de Jesus.
noite, gente. Graça e paz. Bem, primeiro eu quero agradecer a todos que estão aqui nessa noite. A gente está muito feliz por você ter vindo. Eu só quero explicar um pouco como a gente vai fazer agora. Eu vou pregar a palavra. E daqui a pouco, depois que eu terminar, nós vamos ter a ceia do Senhor. E então você vai, se você já é um cristão, você vai sair pelas laterais. Ainda que você não seja desta comunidade, não há problema. Se você crê em Cristo como teu Salvador, você vai sair pelas laterais, vir, pegar dos elementos da ceia, voltar para o seu lugar. Nós não damos um start para você cear. É você em oração que decide esse momento, então você pode cear. Logo após a ceia, nós temos mais 2 músicas e nós terminamos o nosso culto. Então, para que você entenda bem como a gente vai fazer daqui a pouco. Eu quero, acima de tudo, agradecer. Hoje nós tivemos um almoço fantástico hoje de manhã, aqui na comunidade, um almoço delicioso. Quero agradecer a Glisiele, o Moisés, a Margarete, o Jefferson, o pessoal envolvido no almoço. Eu já estou esquecendo um monte de nome, o Márcio, Alessandro, um monte de gente que trabalhou. Muito obrigado por esses irmãos. Nós tivemos um almoço muito gostoso nesta manhã. Hoje à tarde nós tivemos o encerramento da nossa classe de integração, isto é, se você vem de outra comunidade ou crê em Jesus Cristo e quer fazer parte da nossa igreja, você precisa fazer parte de uma classe de integração, e essa classe te prepara para você, se for para batismo, você poder participar da ceia do Senhor, e se você tiver vindo de outra comunidade, você se tornar membro dessa comunidade. Então, nós tivemos também a irmã Carla preparou o nosso café da tarde hoje, foi um café muito especial e nós estamos também muito felizes. Agora sim, nós vamos começar o que eu vou falar, o tema que eu estou dando durante algum tempo. Mas se você tem um filho de 2 a 11 anos, você pode liberá-lo, que nós temos uma escolinha especialmente para ele, para que ele possa ficar lá, ouvir falar de Jesus. Não se preocupe, que os nossos professores são bem competentes, bem cuidadosos e vão cuidar muito bem dos seus filhos, ok? Se você não é criança, se sente, para a gente poder falar sobre as Escrituras Sagradas. Bem, eu estou falando sobre um tema muito tenso, que se chama guerra espiritual. Tenho falado que os cristãos não são simplistas, isto é, nós não acreditamos que tudo que acontece conosco é o diabo, mas também nós não acreditamos que tudo que acontece conosco é gerenciável, isto é, nós podemos resolver. Muitos dos casamentos terminam porque as pessoas acreditavam que aquilo que eles estavam vivendo eram coisas gerenciáveis, quando não eram. Então, eu tenho falado de que os cristãos não olham de forma simplista para a vida. Tudo que ele vê de multiformas. Então, quando a gente enxerga os problemas da nossa cidade de São Gonçalo, a gente percebe, sim, nós temos problemas que nós precisamos atacar na área social. Nós temos que dar emprego às pessoas, nós temos que fazer com que elas tenham trabalho, isso é muito importante. Quando nós olhamos para a violência na nossa cidade, a gente diz, olha, os nossos jovens precisam de emprego, as suas famílias estão desestruturadas, eles precisam de apoio emocional. Ok, nós acreditamos nisso, mas também, como cristãos, nós dizemos, mas os nossos jovens e essa cidade precisa de Jesus. Eles estão presos espiritualmente e eles precisam ser transformados por Jesus, porque se Jesus não os transformar, nossa cidade também não será transformada. Então, o cristianismo enxerga a vida de maneira
multivisional. Ele percebe que a vida é muito mais do que a gente pode imaginar. Como diz o filósofo Heráclito, ele diz que há mais coisas entre céu e a terra do que a gente possa imaginar. Hoje, eu vou ser bem breve na minha mensagem. Acreditou? Não é pegadinha, Moisés. É sério. Por que é sério? Moisés está me detonando, né, Moisés? Foi Tony que falou? Pô, Tony, você é um brincalhão mesmo. Eu estava falando para o Jefferson, que está preparando o nosso lanche pós-culto. Eu falei, Jeff, bota isso no fogo, que vai ser rápido. Deixa eu fazer-vos entender o porquê. Eu quero hoje estar dando pelo menos só a base daquilo que eu vou conversar com vocês, para que vocês possam ir para casa e meditar nisso. Porque eu vou tratar de um assunto tão sério na nossa vida. Por exemplo, talvez alguns de vocês, foram feridos por amigos e pais, e que acharam que isso são feridas tão somente emocionais. E eu vou lhes mostrar que pode haver, segundo a Bíblia, naturezas espirituais nisso. Por isso não posso tratar isso de modo rápido. Eu preciso de 15 laudas para tratar disso. Significa 1 a 2 horas de conversa. Eu preciso dividir meu tempo com vocês hoje. Mas preste atenção, gente. Desde que eu comecei a estudar sobre isso que a gente chama de guerra espiritual, a minha vida também tem mudado muito de perspectiva. Porque isso tem tratado do meu próprio coração. Você já ouviu falar que um pregador, quando prega, ele não somente prega para outros, mas prega a si mesmo. Então, eu quero tratar hoje sobre um tema que chama-se o acusador. Nós estamos falando de guerra espiritual, então nós estamos tratando do nosso inimigo, como ele age em nossas vidas. Então, eu vou estar dando só a base e vou terminar na semana que vem. Mas talvez algumas pessoas estão me perguntando, pastor, você já vai terminar essa série? Ou alguns estão dando, graças a Deus ele vai terminar. Mas eu ainda vou levar mais 2 domingos, porque eu quero tratar de um último tema que eu acho vital para a vida de vocês. Qual é o meu papel? Servir a vocês de tal maneira que possa ajudar vocês a lidar com a vida de vocês. Para que vocês possam ter as ferramentas necessárias para enfrentar essa vida diária que a gente enfrenta, seja no lar, seja no trabalho, seja na nossa relação com os nossos filhos. A minha oração é que Deus possa ajudar muito a vocês. Então, eu quero ler as Escrituras Sagradas com vocês e digo exatamente que nós não vamos demorar muito. Logo, logo você vai ver que já estamos no final. Mas semana que vem, aí sim, eu vou te dar a base hoje e aí nós vamos aprofundar esse tema. E eu espero que você não deixe de vir, convide seus amigos, porque talvez isso seja algo que possa dar um start em você e mudar você para sempre. Eu queria convidar você a ficar de pé para nós lermos as Escrituras Sagradas. Eu vou ler os versos pares, vocês leiam, por favor, os versos ímpares. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Desculpe. I'm sorry. Vamos orar, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra.
te pedimos que o Senhor vele por ela em nossos corações. Aplique a tua palavra em nós por meio do teu Espírito Santo. Senhor, a gente está estudando estratégias do nosso inimigo, segundo a tua palavra. E muitos de nós temos sido derrotados, destruídos, massacrados, porque nós não entendemos as estratégias do nosso inimigo. Casamentos vão embora, pais e filhos se separam, rompem relações, pessoas são marcadas na história por causa de ataques espirituais que não conseguem perceber, e nós estamos tratando de como ele faz isso e como teu Filho Jesus também é o nosso libertador, como ele pode transformar as nossas vidas. Eu te peço que a tua palavra hoje nos leve de volta para Jesus mais ainda, que nós possamos viver uma vida não como nocauteados, como se levássemos um soco, um golpe numa luta de MMA, mas que a gente possa nos pôr de pé por meio de Cristo Jesus, e que a gente possa perceber quando o nosso inimigo voraz está tentando nos atingir, seja em qualquer área da nossa vida. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Por favor, Senhor, vela por tua palavra, em nome do teu Filho e amado e Redentor nosso, Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Bem, eu quero desde já agradecer a Nairane. A Nairane se tornou responsável pelo nosso culto ao vivo pela internet. O nosso culto está sendo transmitido pela internet. Desde que nós começamos as nossas transmissões, ainda de forma bem tímida, nós já tivemos mais de 105 acessos. Isso tem sido muito interessante. Hoje pela manhã, nós tivemos o acesso do nosso amigo que está na Namíbia, e então ele já está podendo assistir o culto via internet, e alguns irmãos que estão impossibilitados de chegar aqui estão podendo assistir o nosso culto pela internet, e a gente agradece a Nairane, que tem se dedicado e tem feito isso possível para nós. Muito obrigado, Nairane. Então, vamos sim agora conversar sobre esse tema tão importante chamado guerra espiritual. No sermão passado, eu falei sobre os métodos, as estratégias de Satanás, os planos específicos dele para nos destruir. Eu falei que Satanás tem métodos cuidadosamente planejados para destruir a alma humana. Tenho falado que guerra espiritual nada mais é do que a luta pela alma humana. Neste exato momento, nós estamos tendo uma guerra espiritual. A luta pelo teu coração está sendo feita. Acredite você ou não, neste exato momento está se travando uma guerra pelo teu próprio coração. Por isso que Paulo diz que nós devemos colocar a armadura de Deus para a gente aprender a lidar com as ciladas do diabo. Semana passada eu falei que o diabo é mentiroso. Ele é enganador. Falei que a principal maneira de Satanás agir é a mentira. Jesus vai dizer que ele é o pai da mentira e que nele não há verdade, que nele não há nada de verdadeiro. Hoje em dia, se tem muitos livros que se fala sobre a guerra espiritual. Nós temos um perfilar de livros que vai falar sobre pessoas que dizem ter ido ao inferno, pessoas que dizem ter revelações sobre o inferno e tantas dessas coisas. E isso, para mim, eu estou dizendo, para mim, é um monte de besteiras. Eu tenho
rescindidamente falado sobre isso, de que esses livros, os livros contemporâneos, eles, na maioria deles, é um monte de besteiras reunidas, um monte de besteiras sendo ditas, não pautada em nada do que as Escrituras dizem. Há também, hoje, uma preocupação de algumas pessoas com aqueles grupos que são chamados de satanistas. Há gente que está sempre se preocupando com o satanista. Uma das preocupações dessa diz que o nosso vice-presidente da República, ele é um satanista. Eu nem sei se é, talvez seja, mas isso para mim não importa muito. Eu não dou muito valor a esse tipo de coisa. Por que eu não dou muito valor a esse tipo de coisa? Porque esse não é o problema real. Eles são um grão no meio de um mar, no meio de uma areia. O problema real nosso não são os livros que dizem para a gente de pessoas que viram isso, fizeram isso ou mostraram aquilo. Esse, para mim, não é o problema real que a gente está enfrentando. Eu particularmente, procuro estudar sobre guerra espiritual em livros muito antigos, principalmente os livros dos puritanos, sobre guerra espiritual. Por que eu estudo sobre eles? Porque eles pegaram o foco da guerra espiritual. Então, enquanto a guerra espiritual de hoje ela é travada em esferas, no sentido de que é possível que esta flor esteja com um capeta, isso para mim é uma loucura, e a gente fica imaginando e olhando para os barulhos que o nosso inimigo voraz possa fazer. Os puritanos, eles eram cirúrgicos na maneira de agir. Então, não é com o satanista que a gente tem que se preocupar, não é com os livros de batalha espiritual contemporâneo que a gente tem que se preocupar. A gente tem um problema real que a gente precisa lidar hoje, nos dias de hoje. Então, há 3 livros, pelo menos, muito importantes. Se você achar, você leia. Mas é difícil de encontrar, porque nenhum desses livros foi reeditado. Então, eu quero já dar uma dica para você sobre esses temas. O primeiro livro que você pode ler sobre batalha espiritual ou guerra espiritual tem como título A Luta Cristã contra o Diabo, o Mundo e a Carne. É de um escritor chamado John Doheny, é um escritor americano. O segundo livro, que eu tinha em inglês, mas um amigo meu pediu o livro, e desde que ele pediu, não me devolveu. Não me peça livro, pelo amor de Deus, gente. Porque a maioria de gente que me pede livro não devolve. Então, o segundo livro tem como título o seguinte: Preciosos Remédios contra as Estratégias de Satanás, de um escritor chamado Thomas Brooks. Então, eu tenho esse livro em inglês, eu pelo menos tinha esse livro em inglês, mas eu não sei mais aonde ele está. O terceiro livro é um livro chamado O Cristão na Armadura Completa. Talvez você encontre esses livros na internet. É de um escritor chamado William Gurnall. Esse livro, por exemplo, ele tem mais ou menos 700 laudas. Quer dizer, 700 páginas, só falando sobre guerra espiritual. Agora, sobre esse livro do William Gurnall, um escritor contemporâneo chamado, pastor em Nova York, chamado David Wilkerson, foi dado a ele, o William Gurnall era um puritano, foi dado a ele esse livro para ele ler. E quando ele pegou o livro, assim, lá vou eu ler um livro de um puritano, quando o inglês é muito difícil, é muito complicado, é uma coisa muito antiga. E diz que quando ele começa a ler, quando ele chega na 24ª página, diz que ele se prostra e ora a Deus, e diz que nunca mais a vida dele foi a mesma depois que ele leu esse livro sobre guerra espiritual. E que ele começou a entender a vida completamente diferente. Então, qual a diferença dos livros escritos pelos puritanos e os livros de hoje? É porque os puritanos focaram naquilo que é real.
E hoje as pessoas só focam em besteira, na maioria delas. Me desculpe eu ser tão honesto, mas é o meu pensar. Os puritanos, eles pensavam as Escrituras como o inimigo pode agir. Pensava sobre a maneira dele mentir, como ele distorcia a verdade. Esse era o foco dos puritanos quando escreviam sobre o diabo. Você já parou para pensar que, ao estar aqui, a estratégia do nosso inimigo voraz é fazer com que você distorça o seu sistema de crenças? É fazer com que você creia de forma errada e equivocada? É fazer que você acredite que o que você está passando você tome uma percepção equivocada do que precisa realmente você enxergar? Então, qual é o campo de ação demoníaca? É fazer com que você distorça a verdade. É fazer com que você acredite em coisas que não deveria acreditar. É tentar lhe enganar. É tentar fazer com que você não entenda o que está acontecendo com você. E é isso que acontece conosco. As estratégias do nosso inimigo é fazer com que você não entenda o que realmente você está vivendo, o que realmente você está passando. Essa é a estratégia dele. Então, como é que nós tratamos? Qual é o meu papel aqui? O meu papel com relação a vocês é que eu tenho entendimento que eu não posso ajudar a vocês a menos que eu lide com sistemas de crenças de vocês. Eu preciso reorientar o sistema de crenças de vocês. Como assim o meu sistema de crenças está sendo reorientado? Qualquer pessoa aqui que tenha um problema, ou tenha chegado aqui e esteja passando um problema, vai precisar enfrentar esse problema de forma reorientada. Você precisa ser muito bem conduzido. Por exemplo, imagine que você tenha chegado aqui hoje deprimido. Por que você está deprimido? Se você está deprimido, é porque há uma causa para a sua depressão, que pode ser genética, ok. Tem a ver com a química do teu cérebro. Mas também pode ser que você esteja deprimido porque você não consegue encarar a vida da forma que precisa encarar. Talvez você esteja passando por depressão porque você não consegue. Teu sistema de crença faz com que você encare a vida de forma equivocada. Talvez você esteja passando por depressão porque o seu sistema de crenças em acreditar sobre o que você é foi modificado. Então você acredita algo sobre você que foi modificado por alguma coisa. Eu estou falando da minha base que eu vou ir para a semana que vem. Por exemplo, você está deprimido porque alguma coisa aconteceu com você, ou está acontecendo com você. Mas você ficou deprimido não porque você tem um desvio químico, que você precisa de um remédio para ajustar esse desvio químico, mas porque quando você olha para o que está acontecendo, o seu sistema de crenças foi desestabilizado e você precisa estabilizá-lo, trazê-lo de volta. Eu vou explicar isso para você. Por exemplo, imagine que eu chegue aqui para vocês e diga para vocês o seguinte: eu chegue para 3 pessoas aqui, aleatoriamente, e diga para os 3, eu digo para vocês o seguinte: vocês
não vão servir para nada na vida. E eu digo para 3 pessoas. A primeira pessoa na qual eu digo que ela não serve para nada na vida, ela me responde da seguinte forma: bem, você está me dizendo isso, pastor, mas isso não é verdade. Eu talvez não seja o cara ou a pessoa ideal, mas eu tenho muito valor. Então, isso que você está dizendo não cai para mim. A outra pessoa que eu falei, você não serve para nada, vai dizer: pastor, sabia que você está certo? É verdade. Eu tenho muitos problemas para resolver na minha vida. E eu, de fato, me considero um zero à esquerda. Mas tem uma coisa, pastor, eu vou melhorar. E eu tenho visto que a cada dia eu estou progredindo e estou melhorando. A terceira pessoa que eu falei, você não serve para nada na vida, imediatamente ela fica deprimida. Imediatamente ela diz: eu fiquei deprimido por causa do que aquele pastor falou para mim. Ele me disse que eu não valia e não servia para nada. E eu estou deprimido agora, não paro de chorar, não consigo sair de casa, porque o pastor falou aquilo para mim. Por que eu, ao falar com 3 pessoas, só uma fica deprimida? Por que isso acontece? Por que a pessoa que eu disse que ela não valia nada, a terceira pessoa, por que ela ficou deprimida com aquilo que eu disse? A Bíblia vai nos dizer, é porque essa terceira pessoa que ficou deprimida por aquilo que eu disse, é porque a mentira está enraizada no coração dela. Então ela precisa ser livre desta mentira. Nas 3 pessoas nas quais eu falei a mesma coisa e 2 disseram que não, ela ficou deprimida porque ela tem um problema real no coração dela. Qual é o problema real? A mentira está enraizada no coração dela. Deixa eu te dar um exemplo nisso que eu já dei esse exemplo usando esse texto aqui. 2 Timóteo 2:25. Paulo está falando sobre como nós devemos corrigir as pessoas, mostrando isso para Timóteo. Paulo então diz, eu estou achando que eu estou com óculos, eu estou me ajeitando aqui, mas eu estou de lente, isso é uma loucura. Olha o que diz o verso 25. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim volte à sobriedade e escapem da armadilha. Voltem o quê, gente? Para que assim voltem o quê? A sobriedade. E escapem de quê? Que os para fazerem a sua. Então, como é que você lida com o diabo? Está amarrado? Eu decreto que você saia daqui. Eu digo para ele que você aqui não tem lugar? Como eu lido com o meu inimigo? Como nós lidamos com o diabo? Saia daqui? Gente, 2 Timóteo diz que a maneira de nós lidarmos com o diabo é através do arrependimento. O que é arrependimento, segundo o apóstolo Paulo? Arrependimento é ver a verdade. Quando essa pessoa, que eu falei, você não vale nada, e ela ficou deprimida, não por causa de uma questão genética, ela tinha enraizado no seu coração a mentira.
Ela precisa então de quê? De arrependimento. Ela precisa voltar a enxergar aquilo que é verdadeiro. E enxergar a verdade. Arrependimento é você ser controlado pela verdade. Essa é a única maneira de nós ficarmos livres. Então eu conheço um monte de gente que está aprisionado, porque na matriz do seu coração há a raiz de mentira. E tudo que falam de mentiroso para essas pessoas, elas absorvem. Elas precisam, pastor, mas ela foi ofendida. Ela precisa de arrependimento, porque ela acreditou em algo que não é verdadeiro. Eu vou explicando mais para vocês. O que isso quer dizer? Eu e vocês, temos que perceber que a mentira está na raiz da nossa alma. Está na raiz do nosso coração. E é assim que o inimigo vai trabalhar, ou tentar trabalhar em tua vida e em minha vida. É assim que a gente vai precisar lutar, como diz o apóstolo Paulo. A gente precisa entender e perceber que há coisas que Satanás está querendo distorcer em nossas vidas. Ele tem o desejo de fazer que eu e você acredite em algo que é mentiroso. Ele quer mudar seus sistemas de crença, distorcer o sistema de crença dos nossos corações, meu e seu, nosso. De onde pode vir essas distorções? De amigos seus podem vir. Amigos que disseram alguma coisa para você e você diz, desde aquele dia que essa pessoa falou algo para mim, a minha vida acabou. De onde pode vir essas distorções? De pessoas. Desde aquele dia que meu chefe fez isso comigo, a minha vida acabou, nunca mais foi o mesmo. Desde o dia que a minha esposa falou isso comigo, o meu esposo falou isso comigo, a minha vida acabou. De onde pode vir essas distorções? Da cultura contemporânea, que nos mostra, que distorce as nossas crenças, fazendo-nos acreditar que o certo é o errado e que o errado é o certo. De onde pode vir essas distorções? Dos pais. Os pais podem gerar distorções em seus filhos. Eu posso gerar distorções no meu filho Rafael e no meu filho João. Eu posso fazer com que ele acredite em mentiras. Eu posso distorcer as realidades deles. Você já parou para pensar que você pode ser esse meio pelo qual Satanás vai agir na vida dos seus filhos por muito tempo? Porque você pode gerar distorções. Talvez haja gente aqui que por longo tempo da vida de vocês, seus pais foram cruéis. Quantas pessoas talvez não haja aqui, que seus pais não deram a mínima para vocês, e isso gerou distorções. Quando alguém te deixa, você quase morre. Por quê? Porque há uma raiz de mentira plantado na tua alma e na minha alma, que precisa ser modificada, que precisa sofrer mudanças
E que só Jesus e só o Evangelho pode mudar. Você pode ir para a terapia, vai ficar 50 anos lá, mas não vai mudar. Vai te ajudar, mas não vai mudar. Porque só Jesus muda a alma humana. Só Jesus muda o coração humano. Eu não sou contra a terapia não, tá, gente? Desde que você vá numa terapia correta. Então, vocês já pararam para pensar que as distorções, pais podem lançar distorções sobre seus filhos? Distorções, gente, não só negativas, mas distorções positivas. Isto é, dizer que seu filho é um gênio quando ele não é. Ele nasce, cresce, acreditando que ele é mais do que é, gerando orgulho no coração dele. E um falso orgulho. Pais que nunca estão satisfeitos com o seu filho. Eu gero neles distorções da verdade. O grande problema é a raiz. Presta atenção em Efésios capítulo 4, verso 26 e verso 27. Aqui, eu já falei sobre esse tema, esse texto também. Mas diz assim: quando vocês ficarem... Não o quê? Apaziguem a sua ira antes que o sol se põe. Isto é, não vai dormir apurrinhado. E aí no verso 27 ele diz o quê? Não deem lugar ao diabo. Por que você está amargo? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Você já parou para pensar aqui? Por que você acredita que aquela pessoa que fez aquilo com você arruinou a sua vida? Já parou para pensar nisso? Alguém já parou para pensar sobre essa questão? Por que você acredita que aquela pessoa que fez algo com você deu um fim à tua trajetória de vida? Por que você acredita nisso? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você acredita que uma pessoa arruinou a sua vida, então você está arruinado. O que o diabo vai fazer? Vai pegar isso para jogar com você. Eu não estou fazendo uma pregação psicológica. Não estou dando terapia aqui no púlpito. Eu estou falando do Evangelho e você vai entender mais ainda na semana que vem. Por isso que o salmista diz que aquilo que você acredita, assim você o é. É o salmista. Então, qual é a armadilha, qual é a estratégia de Satanás? Você bate a corda e Satanás só faz uma coisa, ele pula. Alguém já brincou de corda aqui alguma vez? Eu estou no século XXI, não sei nem se isso existe mais. Mas eu, quando era moleque, eu ficava de um lado e outra pessoa do lado. Aí a gente começava. Na vida, é assim. Você bate corda e Satanás pula. Se você não bater a corda, ele não pula. Preste atenção no que o apóstolo Paulo vai dizer sobre como Satanás age na nossa vida. Ele vai falar sobre a questão do orgulho em Timóteo, capítulo 3, do verso 6 ao verso 7. Não pode ser recém-convertido, ele está falando sobre os presbíteros, sobre ele exercer cargo na igreja, para que não se ensorbebeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante o de fora, para que não caia em descrédito, nem nas ciladas do diabo. O que é o orgulho, gente? O que é o orgulho? É uma crença em si mesmo.
Se você acredita em você mesmo, logo você é orgulhoso. Porque o Evangelho nos diz que a única pessoa que nós podemos acreditar de todo o nosso coração é em Cristo. Então, se você já acredita em você mesmo, então você já é orgulhoso. Então, quando uma pessoa é orgulhosa, o apóstolo Paulo vai dizer que o diabo, que essa pessoa orgulhosa, entrega o seu pensamento ao diabo e entrega a sua amargura ao diabo. O orgulhoso, ele bate a corda para Satanás pular. A pessoa amargurada, ela bate a corda para Satanás pular. A pessoa que acredita nas mentiras dele, são pessoas que estão batendo cordas para que ele pule. Então, como você pode se livrar disso? Como você pode fazer ou viver para que essas coisas parem de acontecer na sua existência? Pare de entrar na sua vida. Apóstolo Paulo está dizendo, você precisa enxergar a verdade. Você precisa se arrepender, você precisa mudar seus sistemas de crença, você precisa crer na verdade do Evangelho. E qual a verdade do Evangelho? É que todos nós somos preciosos para Deus. Todos nós aqui. Que nós somos aceitos por Ele, se nós entregamos a nossa vida a Ele. Que Ele nos ama como nunca ninguém há de nos amar. Nós precisamos enxergar a verdade. Qualquer dano causado a nós, contrário a isso, é algo falso que está vindo sobre o nosso coração. Por isso, em Efésios 4:27, o apóstolo Paulo diz, não deem lugar ao... O que é dar lugar ao diabo? É não bater corda para ele pular. Você precisa atacar o ponto vulnerável de Satanás, que eu já tenho falado aqui durante algumas semanas. Qual é o ponto de apoio de Satanás que a gente precisa atacar, gente? O ponto de apoio que nós precisamos atacar em Satanás é a mentira. Ele é mentiroso. Tudo que ele fala a nosso respeito é mentira. Nele não há verdade. É esse o ponto que nós precisamos atacar. O primeiro, Satanás tem um conjunto de mentiras que nós precisamos atacar e prestar bem atenção. Esse primeiro ponto de conjunto de mentiras que Satanás trabalha e tenta nos atacar, eu chamo de acusação, que é o tema do nosso sermão, e de tentação. Essas são as duas maneiras de Satanás atacar a gente. É tentando a gente e acusando a gente. O interessante é que essas duas maneiras, elas parecem que são duas maneiras antagônicas de Satanás agir. Mas, pastor, como você pode dizer isso? Que Satanás tem duas estratégias que parecem ser complementares, mas que ao mesmo tempo são antagônicas. Isto é, elas parecem não convergir uma com a outra, elas se distanciam. É isso mesmo, é mais ou menos o que eu vou te dizer agora. O que o apóstolo Paulo e a Bíblia vai dizer? É que Satanás é o oposto do Espírito Santo. O Espírito Santo tem como obra em mim e na sua vida lhe dar conforto. A obra do Espírito Santo na nossa vida, na minha e na tua vida, é trazer paz a vocês. Quantos querem paz na vida de vocês? Essa é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é trazer paz. Já a obra de Satanás é trazer perturbação a vocês. É fazer com que vocês não vivam em paz nunca. É fazer com que haja confusão na vida de vocês sempre. E essas confusões que acontecem na vida de vocês, ele os leva a distorcer essas distorções.
Então, uma outra obra do Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer, que o Espírito Santo traz sobre mim e sobre vocês é santidade. O Espírito Santo nos torna santos. A obra do Espírito Santo em nós é fazer com que a gente seja parecido com Cristo Jesus. Isto é, nós nos tornamos pessoas extremamente santificadas diante de Deus. E qual é a obra de Satanás? Satanás vai tentar você de tal forma para que você não seja santo, isto é, você não viva em santidade, você viva ao oposto do que Deus quer, o oposto do que Deus planejou para você. Agora, há duas maneiras de Satanás mentir a você. A primeira, a tentação. O que é a tentação, segundo a Bíblia? A tentação é fazer com que você lide com o pecado de forma leviana. Você traz sua esposa e você diz, todo mundo faz isso. Qual é o problema? Você só nega imposto e você diz, nesse Brasil todo mundo rouba, que é uma verdade, pelo menos a maioria. Planalto está cheio. Eu não sou anti-PT não, tá, gente? Tá? Que você entenda isso. Mas eu acho que tem que mudar. Mas vamos lá. O que a tentação vai fazer você agir? Vai fazer com que você olhe para aquilo que é pecaminoso de forma leviana, fazendo com que você não dê bola para aquilo que você está fazendo de errado. Lembra que eu falei que a armadilha de Satanás é distorcer as suas crenças? Então, por exemplo, você pode ir para a sua casa, está traindo a sua esposa e diante dela dizer que a ama, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele está distorcendo seus sistemas de crença. É óbvio que a maldade do teu coração está envolvida, mas ele está distorcendo seus sistemas de crença. Então, por exemplo, você está caminhando na sua vida e ele vai te fazer com que você peque. Como é que Satanás vai fazer com que você peque? E lembre-se, ele não te faz pecar, ele vai fazer com que o pecado seja maravilhoso para você. Porque quem peca é você e sou eu, não ele. Ele só nos coloca, ele só faz com que a gente bata a corda para ele pular. Ou então abra o piano para que ele possa dar o tom. Então, qual é a maneira dele fazer isso? Ele vai chegar para você e vai dizer, olha, cara, não é tão ruim assim. Olha, não se preocupe com o que você vai fazer. É tranquilo você fazer isso. Não se preocupe se você passar a perna no seu amigo, ele vai superar. Ele é adulto, logo, logo ele vai superar. Logo ele vai conseguir ficar de pé de novo. E outra coisa, não se preocupe em puxar o tapete do teu amigo, porque você vai ter toda a tua vida para se arrepender. Todo o tempo do mundo para se arrepender. Olha, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Não se preocupe em puxar a perna do teu amigo, puxar o tapete dele. Não se preocupe em puxar o tapete de uma pessoa, porque na verdade todo mundo faz isso. E logo, logo você vai se arrepender. Essa é a tentação. Ele te torna prazeroso pecar. Ele joga no teu coração que essa é a coisa mais comum que você possa fazer na vida. Agora, gente, a Bíblia diz que Satanás é um velho mentiroso. Eu falo de velho porque ele é mais antigo do que a gente. Ele existe antes de nós. Então ele é um velho mentiroso. Ele sempre usa a tentação e a acusação sobre nós de forma gratuita. Então, a acusação, o que é acusação? É um conjunto de mentiras que faz fazer você olhar para o pecado como ele sendo muito mais do que é. Então, há duas maneiras de você estar preso. Talvez haja gente aqui nesta noite assim, que esteja sendo tentado para fazer coisas erradas,
e equivocadas que desagradam a Deus e que acham que isso é normal. Mas talvez haja pessoas aqui que tomou uma decisão errada ou equivocada na sua vida e está tão preso por culpa que acha que nunca mais vai conseguir resolver isso na sua vida. Então, na tentação, Satanás está dizendo: não se preocupe, você vai ter tempo para se arrepender. Vai ficar tudo bem com você. Então, mas quando você comete o primeiro pecado, ele vai dizer o seguinte para você: você nunca mais vai conseguir sair dessa. A tentação é dizer: faz. Não se esqueça, você pode fazer. Você pode ser um membro dessa comunidade e se relacionar sexualmente com seu namorado lá fora. Não tem problema. Você pode pedir perdão logo depois. Você pode pedir perdão a Deus amanhã. É só você chegar em casa e você se ajoelhar e pedir perdão a Deus. A tentação é assim. Mas quando você peca e comete isso, ele diz para você: olha, o que você fez não tem perdão. O que você fez é impossível que você se livre. Jamais você vai se perdoar por aquilo que você cometeu. Está entendendo? A tentação é tornar leve o pecado, e a acusação é tornar o pecado mais pesado do que ele é. Então, na tentação, é dizer: não se preocupe, vocês vão sair dessa. Você pode errar, você vai sair dessa. E na acusação, ele vai dizer: você jamais deveria ter feito isso. A tua vida acabou. Você entende como Satanás age? Talvez haja gente aqui assim. É disso que eu vou tratar na semana que vem. É como ele age em nossas vidas. Talvez haja gente aqui que as estratégias do inimigo é fazer com que as raízes da mentira já estejam tão estabelecidas dentro de você, da sua alma, que tudo que ele jogue para você, você acredita. E aí o apóstolo Paulo diz: você precisa se arrepender, você precisa enxergar a verdade. Então talvez haja gente aqui que tenha cometido um erro na vida, e até hoje não consegue se perdoar. Até hoje diz: a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Espero que não mesmo, mas eu espero que a Bíblia diz que pelo poder do Evangelho, Jesus faz a nossa vida reviver, renovar, ser diferente para sempre. Então, quando você foi tentado, você cometeu algo de errado. E aí o inimigo veio e disse assim para você: não há mais jeito para você. E talvez então haja gente aqui que, por ter cometido um desatino na vida, cometeu um erro na sua vida, diz: nunca mais eu vou ser uma pessoa diferente. Eu carrego isso sobre mim. Talvez haja gente que tenha abortado na vida. Mulheres que carregam um fardo absurdo sobre os seus ombros. Um marido que tenha traído sua esposa, ou sua esposa que tenha traído seu esposo. Eu estou falando de problemas morais primeiro aqui. De um pai que feriu o seu filho um dia com uma palavra que não consegue se perdoar nunca. De alguém que tomou uma decisão quanto a um emprego na sua vida, e depois que tomou essa decisão, nunca mais conseguiu mudar. Achou que aquilo foi equivocado e se culpa até hoje por isso. O Evangelho diz que Jesus é capaz de nos libertar. Eu vou te mostrar o que Jesus faz para com que você esteja livre disso. O Evangelho diz que, ainda que você tenha cometido o maior dos pecados, Cristo morreu por esses pecados e Ele oferece perdão a você.
E Ele há de te libertar. Não é que você vai conseguir ter a mesma vida, mas diz que o Evangelho diz que a sua vida será melhorada em Cristo Jesus. Você vai ter uma vida infinitamente melhor do que imaginou ter. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando em ter paz em Cristo. Eu estou falando em viver plenamente em Cristo Jesus. E talvez haja gente aqui que esteja lidando com a vida de forma leviana. Faz o que quer da vida. Toma as decisões que querem na vida. E aí Jesus vai dizer para você que você não pode tratar o pecado da forma com que você tem tratado. Porque Satanás está distorcendo o seu sistema de crenças. Está fazendo você acreditar que isso que você está fazendo não tem problema nenhum. Satanás está fazendo você acreditar que isso que você está fazendo não vai te trazer nenhum problema lá no futuro. Mas Jesus está dizendo, pare com isso. Pare agora, eu perdoo você. Mas se você continuar fazendo isso, o teu futuro estará completamente comprometido. Paulo diz, não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Vamos orar? Essa é a minha oração. Esse é o meu pedido nesta noite. Semana que vem eu vou tratar isso de forma mais profunda. Eu vou tratar porque existem pessoas feridas e porque elas acreditam nessas mentiras que disseram sobre ela. E eu vou te dizer por que isso é um ataque espiritual sobre você. O Evangelho veio para nos libertar, para dizer para você, não continue fazendo o que você está fazendo. Pare com o que você está fazendo, porque senão você vai acabar com a sua vida. Mas Ele também diz para você, se você pecou e fez algo de errado, ainda que seja o maior dos pecados, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que esse pecado tão terrível que você cometeu possa ser perdoado em Cristo Jesus e você se tornar livre hoje, sem nenhum peso sobre você. Jesus pode te perdoar. Ele pode te libertar. Não deem lugar ao diabo. Acabei na hora. Primeira vez que eu consigo ser pontual. Glória a Deus, né, irmã? É verdade. Gente, vamos orar. O que eu estou falando com vocês, enquanto os músicos estão vindo para cá, tem a ver com o futuro de vocês, tem a ver com a família de vocês. A minha oração é que vocês creiam no Evangelho e sejam livres. Que vocês não estejam com o sistema de crenças de vocês equivocados, mudados. Quando eu estava lendo sobre que eu posso ser um agente de distorções na vida do meu filho, eu parei para pensar e falei, Senhor, tem misericórdia. Eu não posso bater cordas para Satanás pular na vida dos meus filhos. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos transforme. Que Ele seja desmascarado nas nossas famílias. Que o nosso inimigo voraz, nós possamos descobrir as estratégias dele contra nós. Eu queria dar 1 minuto para você orar, enquanto os nossos músicos estão se preparando. Mas eu queria que você orasse pelo seguinte.
Talvez você esteja em um desses retratos nas quais eu descrevi nesta noite. Esteja pecando levianamente, achando que você vai poder se arrepender de qualquer minuto que você achar. Ele está te enganando, isso não é verdade. Você tem menos tempo do que você imagina. Talvez ele esteja dizendo para você que você cometeu algo crasso na sua vida e que você nunca vai conseguir se ver livre disso. Isso é mentira também. Cristo pode te libertar. Ele pagou um alto preço por você. E Ele diz que não só pode te perdoar, mas Ele pode te purificar. Quer dizer, isso que te marca até hoje vai desaparecer para sempre. Não afetará mais a sua vida futura e nem presente. Você será livre. Eu peço que você ore por sua vida. Faça assim: Senhor, me faça enxergar a verdade. Me faça enxergar aquilo que é verdadeiro. Se você hoje, em arrependimento, enxergar a verdade, que é Cristo Jesus, você sairá daqui livre hoje, ainda hoje, agora. Ore a Deus. Entregue a sua vida a Cristo completamente. Talvez você esteja exatamente nesse momento pensando em situações da tua vida que você caiu nessas armadilhas. E você pode então dizer: agora eu entendo porque estava acontecendo e aconteceu isso em minha família, em minha vida. Ataque o ponto de apoio dele e diga assim: tu és mentiroso, Satanás. Eu estou enxergando a verdade. E a verdade é que Cristo morreu por minha vida, morreu pelos meus pecados. Na cruz do Calvário Ele quebrou toda e qualquer maldição. Na cruz do Calvário Ele quebrou todo o efeito do inimigo sobre a minha vida. Na cruz do Calvário Ele me libertou. E na cruz do Calvário Ele me amou como nunca eu fui amado e serei amado por alguém. Eu sou plenamente aceito e amado por aquele que me amou, que é meu Jesus. Entregue a sua vida completamente a Ele. Essa semana, esteja atento às estratégias dele. Medite sobre essa frase, esse texto do apóstolo Paulo todos os dias. Não deem lugar ao diabo. Arrependam-se. Enxergue a verdade. Pai querido, nós queremos te entregar todas as nossas vidas em tuas mãos. Queremos te pedir que essa estratégia que o inimigo tem usado para nos derrubar, elas sejam jogadas por terra por causa da verdade do Evangelho. Senhor, tira a nossa atenção dos barulhos que ele tem feito e faz a gente focar naquilo que é importante em nossas vidas. Ele é o pai da mentira, ele é enganador, ele é acusador, ele é o tentador, mas tu és a minha paz. Tu és o meu consolo, tu és o meu conforto, e tu és aquele que me ama e me amará para sempre. Tu és o Deus da minha vida. Tu és aquele que me perdoa e me perdoará
para sempre enquanto eu viver. Senhor, nós queremos pedir que as nossas famílias sejam protegidas por Ti. Pode ser que nós pais possamos ser pessoas que desenvolvam na vida dos nossos filhos um espaço para que Satanás os ataque. Ajuda-nos, Senhor, a compreender isso. Faz com que a gente perceba que o nosso falar precisa estar permeado pela verdade, pelo amor que está em Ti, Senhor. Então que a nossa vida hoje, já nesta noite, já comece a mudar, porque nós começamos e queremos entregar a nossa vida completamente a Ti. Recebe, Senhor, nossa oração, vela por nossas vidas, vela pelo nosso falar, e faz a gente sair daqui hoje espertos, sábios com relação às astutas ciladas do nosso inimigo voraz. E faz a gente aqui sair daqui hoje confiante de que Teu Filho Jesus é o nosso Salvador e o nosso Libertador. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria convidar você a ficar de pé para nós cantarmos ao Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Jesus. Diga: meus momentos. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, Que sejam todos que sejam todos para Ti, ó Deus. pra Ti, ó Deus. Vamos cantar mais uma vez. Meus momentos, declare mais uma vez. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus.
Eu sou teu e tu és meu. Oh, coral. Rendido estou. Tua igreja se rende aos seus pés, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Rendido estou, declaro. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, somos teus, Senhor. Tu és nosso, Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito sobre toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Nos céus e na terra foram criadas as visíveis e as invisíveis. A Ele então sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado naquela cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo seu corpo físico, mediante a sua morte, para apresentá-los, eu e vocês, diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Exaltamos Cristo, Tu és santo.
que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não conheço outra canção que lhe descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso. Deus poderoso, Ele é poderoso. Deus poderoso Ele é. Não há outro igual a Ti, Senhor. Não há, não há, não há, não há outro igual. Tu és santo, santo. Ele é Deus poderoso, Deus poderoso, Ele é santo, santo, Deus poderoso. Não há
Conheça a santidade do Senhor. Estamos unidos a um Deus que é santo. Que a santidade do Senhor possa afetar a minha vida e a sua vida. Que a santidade do Senhor possa afetar o nosso viver, possa afetar o nosso pensar. Como foi ministrado nessa noite, que a santidade do Senhor afete o nosso sistema de crenças. A verdade do Senhor, que aponta para a sua santidade, possa constranger-nos e nos levar a um caminho de arrependimento diante de Deus. Que meu coração e o seu coração possam se prostrar diante dele. Possamos abrir mão do velho homem. Que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Vamos cantar junto com os céus que declaram: Santo, Santo é o Senhor. Declare: Santo, Santo, Deus poderoso. A igreja do Senhor declarando: Santo, Santo, Deus poderoso. Declare, igreja: Santo, uma vez a Ele: Santo, 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 Deus poderoso. Eu espero que essa semana Deus possa estar trabalhando em nossos corações e você possa perceber as raízes do teu coração, o que tem lá nas raízes do teu coração, e que Cristo possa agir em você. Que os louvores que nós cantamos hoje possam também estar transformando os nossos corações por meio de Cristo Jesus. Então, eu queria pedir que você se sente um minutinho só. A gente já está terminando. Eu queria convidar aqui, alguns irmãos fizeram aniversário essa semana e a gente queria orar por eles. Eu queria convidar aqui o Assir. Eu nunca lembro de aniversário de ninguém, tá, gente? Se você não me avisar, eu não sei.
o Alex. Cadê o Alex? Está aí? Está lá o Alex. É que eu tô de lente, então o meu óculos foi embora. Eu não enxergo mais ninguém hoje. O Alex. Mas tem outro, o Rafael. O Rafael. Vem aqui, por favor. Isso. São irmãos queridos e amados. Nós queremos orar, agradecer a Deus por suas vidas. Tem mais alguém fazendo aniversário? Sim? Oi? Os 3 no mesmo dia, isso que é complicado. Eu nunca posso ir assim, porque não tem como. Entendeu? Então, queremos também chamar aqui o pastor Juan e a Eulina, que fez aniversário de casamento. Olha que coisa fantástica. A gente também vai orar por eles, pedindo que Deus possa revestir a vida do pastor Juan e da irmã Eulina no seu casamento. Quantos anos casados? 4. O Alexandre foi para Petrópolis festejar o seu aniversário de casamento. Está voltando hoje, né? O aniversário é hoje, é? O Juan foi quando? Quinta-feira. Pô, que legal. Quê? O Caleb. Mas o Caleb não está aí, né? Caleb é meu sobrinho, deixa ele lá. Ele vai zoar muito se a gente chamar ele. Nem sei, ele está aí, está lá atrás, né? Não, deixa o Caleb lá, pelo amor de Deus. Senão ele vai querer vir aqui orar, fazer alguma coisa desse tipo. Agora sim, eu quero agradecer por vocês terem vindo, todos vocês, muito obrigado. A gente está conversando sobre um tema muito tenso, que se chama guerra espiritual, e que eu tenho que falar muito das estratégias do nosso inimigo, mas a minha oração é que você saia daqui elucidado e comece a perceber o que está acontecendo na sua vida, a enxergar o que possa estar acontecendo com você, ok? Agora sim eu vou convidar você para ficar de pé, para a gente orar para ir para casa, e a gente vai orar por esses irmãos. O Vladimir está aqui com a gente, sofreu um acidente de moto, souberam que ele era flamenguista, jogaram ele lá do outro lado, souberam que ele fazia parte dos orques, né? Então, aí detonaram o Vladimir, mas Vladimir está com a gente, mais magrinho ainda, está fininho. Daqui a pouco ele está jogando bola com a gente. Olha, quem joga futebol amanhã, galera, 7 horas da noite, no WRR, tá ok? Nós vamos filmar e tudo, botar no YouTube. Agora o Alex introduziu isso no futebol. Então fizeram falta em mim, ninguém sabia que foi falta. Aí filmaram, foi falta, pastor. A gente amanhã vou deflagrar tudo, a gente vai filmar tudo. Então, WRR, Futebol Salão, 7 horas da noite. Se você joga futebol, vai lá jogar com a gente, ok? E semana que vem a gente continua. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela vida do Assir, pela vida do Alex e pela vida do Rafael. São amigos, pessoas queridas que estão nessa comunidade com a gente, servindo a Ti de todo o coração. Muito obrigado por poder tê-los conosco, Senhor, por eles poderem fazer parte dessa comunidade e da gente poder amá-los e eles também retribuir com amor, Senhor. Rogo-te para que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor esteja com a família deles, e que o Senhor multiplique os seus anos de vida nesta terra, e que enquanto eles viverem, eles possam estar adorando e servindo o Teu nome, Senhor. Quero Te agradecer a vida do pastor Juan, da Eulina, do Alexandre e da Joelma, que fizeram mais um ano de casamento, Senhor Deus. Oh Deus, abençoa-os, Senhor. Estende as suas mãos sobre eles, Senhor. Que eles possam envelhecer juntos, que eles possam estar sendo cuidados por Ti em todas as horas, que nenhuma artimanha do inimigo voraz prospere contra eles, Senhor Deus, mas que eles possam estar sempre se voltando à verdade e fixados e focados na verdade. Abençoa, Senhor, a vida desses irmãos que chegaram na nossa comunidade há mais ou menos um ano e meio, e já são tão queridos por nós, já são pessoas amadas por nós e queremos tanto bem deles, Senhor.
nós te adoramos e te bendizemos, que a tua mão protetora esteja sobre a vida deles. E quanto a todos que estão aqui nesta noite, todos que vieram aqui, os amigos que nos visitaram, que chegaram à nossa comunidade, nós te pedimos que o Senhor, mude seus sistemas de crenças, que eles possam enxergar o que está acontecendo em suas vidas e que eles possam ver o quanto Jesus é bom, o quanto Ele é maravilhoso em nossas vidas. Eu quero te rogar, Senhor, para que nenhuma artimanha do maligno prospere nas nossas vidas, nos nossos lares. Senhor, que o Senhor possa libertar, trazer liberdade, Senhor, a pessoas que se sentem escravizadas por causa de uma artimanha do nosso inimigo voraz. Que o Senhor possa romper e quebrar essas cadeias, que essas pessoas possam enxergar a verdade, porque, como diz a tua palavra, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Leva-nos para casa, Senhor, em paz e em segurança. Dá-nos uma semana abençoada. Dá-nos nesta noite o melhor dos sonos, Senhor, para que nós possamos dormir em paz e em segurança. Dá-nos uma quietude de coração e uma quietude de alma, Senhor Deus. Que o nosso coração se aquiete em Ti e espere em Ti sempre e para sempre, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Cumprimente esses irmãos e me espere eu chegar lá para que eu possa falar com vocês. Salvos pela graça, cheios do seu amor.